Daqui pra frente, ou Santos ou nada. Salve Maria, caríssimos! Está começando mais um podcast, o seu podcast. Você que tem esse grande sonho de ser santo. Está começando mais um programa. Estou aqui com meu companheiro, meu amigo do coração. Pra caber numa câmera dá de trabalho. Nossa, nós temos trabalho, meu irmão. Nós dois numa câmera junto, tá difícil, hein, Tem Kaique? que ser. Sorte que essa é HD. Graças a Deus. Mas é isso. Fala, meus herdeiros favoritos, tudo bem com vocês? Eu sou o Daniel Fernando e, como o Kaique falou, está iniciando mais um podcast, ou Santos ou Nada. O podcast perfeito para você que quer ser santo. E agora nós podemos ver São Carla Cutts, ou Gai por Rogai nós. por nós. E é uma alegria, nós estamos aqui hoje com o Tandi, com o Rafael, que vai trazer para nós sobre a Sagrada Escritura, né? Então, para você que chegou aí falando que católico não sabe o que é a Bíblia, né? Achando que nós desconhecemos que é a palavra de Deus, que nós não usa isso, chega aí, fique conosco, que você vai descobrir que, primeiro de tudo, a Bíblia não caiu de paraquedas com zíper de tudo, né? Esse é o pensamento de muitos, né? Mas fica aí conosco. E aí, agora é com vocês, meus amigos. Boa tarde, irmãos. Paz de Jesus a todos. Me chamo Rafael. É uma alegria poder estar retornando, né, ao podcast. Já tive o privilégio de estar participando em outra vez. E dizer que é uma enorme alegria, né, poder novamente estar aqui com os irmãos hoje. Também. Nossa. Dandy aí veio para reforçar a equipe. Separaram bem, né? Vocês aí, os calvos do lado de cá. Mas tá tranquilo. Cada um no seu quadrado, Cada um né? na sua área, né? E vamos ver aí o que Deus tem para nós, né? Amém. Nesse dia. Porque através da sua palavra, Ele tem para alimentar o nosso coração, né? É isso aí, então, né? Eu me chamo Tandi. É um prazer estar aqui, né, nesse podcast que nos ensina muito, né? A gente buscar a ser santo. E eu vim até com a camiseta aqui, né? Linda Para camiseta. homenagear esse podcast, ou santo ou nada. E é bem isso, né? Ou santo nada. E estamos aí para ver o que Deus prepara para nós essa tarde, né? E falar da Sagrada Escritura, aquilo que, assim como foi falado, né? Ela não caiu de paraquedas. Então, é uma verdade. Sim. É isso então, roda a vinheta. Surely my God is the strength of my soul. Your love defends me. Your love defends me. Então, né, meus irmãos? Vemos que hoje é um tema maravilhoso. Eu confesso que eu estava bem ansioso para essa gravação, para esse dia. Porque assim, né, como o Daniel falou no começo, né?
muitos vêm dizer que, né, que nós católicos não lemos a Bíblia, não temos conhecimento das Sagradas Escrituras. E muitos católicos que têm essa ignorância de falar que não necessita. Eu vou, né, lógico, quando nós vamos no ápice da Santa Igreja, que é a Santa Missa, nós comungamos a palavra, nós vamos ali, né, lido, né, a palavra de Deus, o sacerdote ele faz uma homilia, né, em cima do que é lido, mas a questão de se aprofundar na palavra é muito importante, né? O próprio catecismo nos ensina, e São Jerônimo dizia também, né, que quando rezamos, né, falamos com Deus, e quando lemos as Escrituras, Deus fala conosco. Então é algo, né, como posso dizer, de extrema importância para a vida do católico. E muitos aí têm essa, né, essa ignorância, né, de pensar que nós não temos que ler, né? E hoje, né, trabalhando com esse tema, nós trouxemos, né, dois irmãos de peso aqui na questão das Sagradas Escrituras, né, como eles se apresentaram, né, são dois irmãos que caminham, né, que estão aqui, ó, com a palavra, já estão lá, ó, com a arma, né, já tem bagagem, e eu tenho certeza que depois desse programa aqui vai mudar esse pensamento na sua cabeça. E vamos lá, vamos falar um pouco das Sagradas Escrituras, né? Sim, a grande confusão, né, que gira em torno, né, desse aspecto, um olhar que geralmente ele provém dos protestantes sobre nós, né? Sim. Mas o que gera essa dúvida neles é porque a nossa fé ela é sustentada por 3 pilares, né? As Sagradas Escrituras, a Sagrada Tradição e o Sagrado Magistério. Então eles, por nós termos, né, os 3 pilares, eles acreditam que nós não damos uma ênfase às Sagradas Escrituras, o que é uma confusão da parte deles, porque ambos estão diretamente ligados, né, em perfeita comunhão, e uma respalda a outra, então uma dá o sustento à outra, né, não são coisas separadas, como eles imaginam, né. Uma necessita da outra, né? Vale ressaltar também, assim como o Kaique falou, né, de São Jerônimo, né? E muitos católicos não sabem porque o mês de setembro é comemorado, né? Comemorado não, mas dá um ênfase maior na palavra, na escritura. Isso é voltado a São Jerônimo, né? Que ele é um dos... Ele traduziu, né, a palavra, né? Então, assim... E é por causa disso, né? No dia 30 se comemora de São Jerônimo. Então, assim, o mês de setembro... Eu falo porque muitas vezes também passou despercebido o porquê, né? É setembro. Então tem um propósito. E esse propósito, assim, a igreja nos ensina muito. É tudo fundamentado, assim como o Rafael colocou, né? Um fundamenta o outro. Então, assim, não tem nada que é separado, assim como as pessoas pensam, né? Sim, Então, isso e é para muito você ver como é um mito, né? Que a igreja ela tem um zelo tão grande pelas Sagradas Escrituras que existe um mês, que é o mês de setembro, voltado especificamente às Sagradas Escrituras, né? Sim. Porque se dá essa importância às Sagradas Escrituras, como nós podemos ver, né, na liturgia. E assim, né, muitos têm essa dúvida, né? Sempre existiu a Bíblia dessa forma, qual nós temos hoje em dia, né? Como o Daniel lançou essa aí de cara, né? Segura aí, né? que é de cair de capa, de Com zíper. zíper. Né? Nós temos que entender que para eles mesmo, né, para próprios irmãos separados, né, os protestantes, entenderem que não foi assim, né, que a Sagrada Escritura chegou, né. Sim, foi todo um processo, né, na igreja primitiva, até se desenvolver o cânon, né, a palavra cânon, ela vem do grego para ser como a medida, né, a tradução literal é medida, régua, porém o cânon é a lista, né, a lista dos livros ao qual compõe as Sagradas Escrituras, requer um tempo para ter sido desenvolvida, né, até porque os apóstolos ali no início, eles pregavam, né, sem ter os escritos do Novo Testamento, né, eles estavam formando, foram eles que foram os autores, A vivência né, deles, né. então é algo que requer um tempo, né, então o início se deu muito mais pela tradição oral, né, que é um dos nossos pilares, do que pelas Sagradas Escrituras. E muitos esquecem disso, né, que muito não está escrito, mas foi
transmitido, Foi né? transmitido. Foi oralmente, né? E às vezes, assim, é o mais fácil, né? Que nem para muitas pessoas é mais fácil a gente guardar aquilo que a gente ouve, Sim. né? Do que aquilo que a gente lê. Então, a tradição, né? O magistério com a Sagrada Escritura, ela une isso daí. Hoje em dia a gente tem acesso a tudo, mas né, nem sempre foi dessa maneira. Mas também nunca foi da maneira que eles falam, né? A Igreja Católica foi, guardou, escondeu. É. E não, Sempre nunca acusando, foi, né? nunca foi assim. Então, e lembrando que a Sagrada Escritura, assim, ela é um mover do Espírito Santo, né? Não é assim, foi inventada pelo homem. E pelo contrário, né? Um dia resolveu, não, eu vou tirar isso aqui que não vale. E não é assim, né? E quem, assim, decide escrever primeiro é Deus, né? É Ele que fala assim, opa, vamos colocar lá, que nem tá lá quando ele escreve com o seu dedo, né? Na tábua. Sim. Então, ali é um início. E assim vem ao decorrer, né? O Catecismo da Igreja Católica diz, né, no parágrafo 135, né? As Sagradas Escrituras contêm a palavra de Deus e pelo fato de serem inspiradas, são verdadeiramente a palavra de Deus. Então nós sabemos que É a é a verdade. inspiração do próprio Senhor, né? Sim. Ah, Por excelência, a palavra de Deus é o próprio Cristo, né? sim. Então nós vamos ver lá no Evangelho de São João, capítulo 1, versículo 1. No princípio era o verbo, né? O verbo aqui, no original, logos, que a tradução é palavra. Então, no princípio era a palavra, era o verbo. E o verbo estava junto de Deus e o verbo era Deus. Tudo foi feito por ele e sem ele nada foi feito. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, a glória que o Filho único recebe do seu Pai, cheio de graça e de verdade. Então, o que a gente compreende a partir daí? Lá em Gênesis 1, versículo 3, Deus disse, faça-se a luz, e a luz foi feita. Versículo 6, Deus disse, faça-se um firmamento entre as águas e separe ela uma das outras. Toda a criação é pela palavra de Deus. Sim. Esse faça-se, né? Pela sua palavra. Ali é Cristo, entendeu? Cristo é a palavra de Deus. Então nós vemos que a palavra é uma pessoa. É a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Colossenses 1,15 vai nos dizer que Cristo, ele é a imagem de Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as criaturas visíveis e as invisíveis, tronos, dominações, principados, potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Jesus, ele é a palavra de Deus, então a Bíblia é a palavra de Deus escrita porque ela tem essa finalidade, nos revelar Jesus Cristo, a palavra de Deus. Isso que, né, o Rafael fala, ele é muito importante, né? Lá no início, né, Jesus ele já estava, né? Então, desde o início, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, no início, a palavra ela veio, depois a palavra se encarnou e andou para nos ensinar de que maneira, né? Então, a gente aprende com a palavra. Hoje em dia, a gente tem a palavra, a Sagrada Escritura impresso. E a Sagrada Escritura, o que ela nos leva? O que ela nos remete? É Jesus Cristo, né? É um único caminho, é Jesus Cristo. Então, assim, ele é o cumprimento de toda a revelação, né? A compreensão de toda a Bíblia, assim, é um cumprimento de toda a revelação de Deus para nós. Sim. Que é um caminho que é Jesus. Então... Exatamente. E é algo desde o Antigo Testamento, né? Isso é... Nós conversávamos, né, ali, olhar a prefiguração, né? Sim. Porque, assim, desde lá do Antigo Testamento, sempre apontando a Jesus, apontando ao Senhor, né? Exatamente. O Antigo Testamento ele traz um plano de fundo, Sim. né, como uma preparação para a plenitude da revelação divina, que é o próprio Cristo. Então, todo o Antigo Testamento ele tem esse trabalho de preparar o povo através dos sinais, né, das profecias, para que eles reconhecessem Cristo Jesus, que é a palavra de Deus, né? O Pentateuco ou a Torá, os profetas, eles dão respaldo para compreendermos isso. E Jesus Cristo é o Messias, essa é a finalidade, Sim. que ele é o prometido. Em Jeremias 31, nós vamos ver que o profeta profetizou que dias hão de vir, oráculo do Senhor, em que firmarei uma nova aliança com as casas de Israel e de Judá.
Eis a aliança que então farei com a casa de Israel, oráculo do Senhor. Incutir-lhe-ei a minha lei, gravá-lei em seu coração. Serei o seu Deus e Israel será o meu povo. Então todo o Antigo Testamento, todo o trabalho que Deus fez ali com as alianças, com Noé, com Abraão, com Moisés, foram uma prefiguração dessa aliança perfeita. Como Jeremias vai profetizar, uma nova aliança, né? Que nós vamos ver se cumprir em Mateus 26, 27. Que estando ali na Santa Ceia, né? Naquele momento, Jesus tomou depois o cálice, rendeu graças e deu-lhe dizendo, bebei dele todos, porque isto é meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado por muitos homens em remissão dos pecados. Então toda a antiga aliança, tudo aquilo que foi prefigurado no Antigo Testamento, ele tem essa finalidade. Sim. Apontar para Cristo, trazer todos os sinais para que o povo judeu ali, o povo escolhido, reconhecesse Jesus como Messias, como prometido, aquele que foi enviado para nossa salvação. A verdadeira, eterna e perfeita aliança. Mas é o que diz o catecismo, né? Aqui no parágrafo 29, que ele vai falar, né? Que o Novo Testamento está escondido no Antigo. Então, assim, isso é uma verdade. Não tem como a gente fugir disso, né? Então, é a gente reconhecer. E infelizmente muitos eles ficam, né, no Antigo Testamento e se esquecem. Talvez muitas vezes, né, de Jesus o salvífico, né? Sim. Então, que é o mais importante, né? Por exemplo, os discípulos de Emaús, né? Uma passagem bem conhecida em Lucas 24. Eles estavam decepcionados, né? Pela crucificação de Jesus, estavam voltando, né, para sua localidade, né, Emaús, e ali Jesus se põe a caminho, né? E eles não o reconhecem. E eles estão partilhando ali. E Jesus vai dizer a eles, porventura não era necessário que Cristo sofresse essas coisas e assim entrasse na sua glória? E começando por Moisés, percorrendo todos os profetas, Jesus explicava-lhes o que dele se achava dito em todas as Escrituras. Então, mesmo sem ter um Novo Testamento, através do Antigo Testamento, dos profetas, da lei, Jesus mesmo trazia esse entendimento. Sim. do que o Messias devia sofrer, e ali, para que dando esta palavra a eles, né, para que eles reconhecem que era necessário o sofrimento também, como Isaías muitas vezes profetizou, né, o servo sofredor, muito conhecido. Então o Messias ele estava debaixo dessa profecia também, de um sofrimento, de algo que se cumpriu no sacrifício da cruz, né? Seguindo, né, Jesus, no versículo 31, então lhes abriram os olhos ao partir do pão, e eles reconheceram Jesus, né? Então eles diziam, conversando entre eles, versículo 32, diziam então um para o outro, não se nos abrasava o coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Isso é maravilhoso, né? Sim. Porque ler as Sagradas Escrituras, profecias e vê-las se cumprir em Cristo, isso abrasa os nossos corações, né? Nós que amamos as Sagradas Escrituras, quando nós nos deparamos com tudo aquilo que está escrito e a forma que se cumpre em Cristo, é algo que queima o nosso coração, que abrasa de fato. E eles puderam escutar ali do próprio Jesus, né, toda a explicação. E assim, o modo como zeloso que nós, né, trazemos as Escrituras e trabalhamos com ela, nós não temos essa questão de uma interpretação própria em questão assim. Né? Tudo que nós falamos, né, das Sagradas Escrituras, nós entendemos as Sagradas Escrituras, né, nós somos baseados, né, no que o magistério, né, nos deixa, né, concreto ali. Então, por isso que nós vemos, né, quando você falando essa questão de quando nós vemos, né, lemos as Sagradas Escrituras, quando nós entendemos ela, para entender o que ela quer dizer verdadeiramente, né, apontando aquilo que é o foco, né, das Sagradas Escrituras, porque hoje em dia nós somos acusados de não ler, né, mas nós vemos, né, o entendimento pleno das Sagradas Escrituras aqui, né, e aqueles que se dizem leitores usam para o bem próprio, às vezes, as Sagradas Escrituras. Pouco é culpa dos católicos, né, essa fama de não ler a Bíblia, né.
Infelizmente, nós temos um grande número aí de pessoas que são católicos, mas por uma questão de cultura, né? Algo que passou dos pais para eles, Sim. mas eles não se aprofundaram na sã doutrina, não tiveram essa vivência, né, dentro da igreja. Então, eles muitas vezes cooperaram para que essa fama Sim. se alastrasse, Sim. né? E a questão assim também, né? A questão né, do modo que eu dizia, a questão do uso por bem próprio da Sagrada Escritura, né? Para se beneficiar, né? De uma falsa interpretação, né? Ah, esse texto aqui tá dizendo assim, ó. E nisso já tirar de um bem próprio, de um proveito, ou para exortar algo particular, né? A Sagrada Escritura não é para isso, né? A Sagrada Escritura é nisso que o Rafael, o Tandi trouxe aqui, né? Nesse pouco já, que já nos queimou o coração também, né? De entendermos nos apontar algo, que é Cristo. Sim. É isso que a Sagrada Escritura serve. É para isso que Deus nos deu ela, né? Veja, os fariseus ali, né, os saduceus, os mestres da lei, os doutores da lei, eles tinham conhecimento do Antigo Testamento, né? Mas quando eles viram Jesus, eles não o reconheceram, né? Então isso vai muito, assim, da interpretação, né? Sim. Eles não tinham a verdadeira interpretação, porque eles não reconheceram Cristo. Tudo apontava a ele. Até hoje, né? Os judeus não reconhecem Jesus, por isso que eles são judeus. Sim. Né? E você vê Jesus, né? Em João 5:37, ele vai dizer: "E o Pai que me enviou, ele mesmo deu testemunho de mim. Vós nunca ouviste a sua voz, nem viste a sua face. E não tendes a sua palavra permanente em vós, pois não credes naquele que ele enviou. Vós perscrutais as escrituras, julgando encontrar nelas a vida eterna. Pois bem, são elas mesmas que dão testemunho de mim." Sim. Jesus falando. Ele tá batendo na tese de novo. E Jesus, ele insiste, né? Porque assim, ele fala com seus discípulos lá, né? Um pouco antes daquela passagem lá: "Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará." Ali ele tá, né? Ele tá meio que exortando os discípulos, né? Andaram com Jesus, caminharam com Jesus ali. E mesmo assim, eles mesmo, opa, mas calma aí, será que é? Será que não? E ele tá insistindo. Sim. E essa insistência é até hoje, porque assim como o Rafael falou muitas vezes, né, não colocando a culpa em ninguém, mas às vezes as pessoas usam, né, a religião, a fé como cultura, e não é assim que funciona, né? E a Sagrada Escritura, a gente entender, tentar compreender ela ao máximo, talvez sim seja um pouco difícil, mas também exige da gente, porque muita gente, a gente reconhece que é a palavra de Deus, mas não é meramente a gente abrir a palavra de Deus, tem um contexto, tem uma história, tem tudo, né, algo por trás daquilo. Então o Senhor quer falar com você através da Sagrada Escritura, mas a pessoa tem que entender, ali ler, É seriedade, né? ler, mas né, para quem que também ele falou aquilo, por que serve para mim hoje? Então, Dentro de um contexto, né? Tem um contexto, e hoje em dia as pessoas usam às vezes de maneira assim, benefício próprio, porque a palavra que fala assim, eu vou abrir, vou ler por mão, eu já vou... Existe, não, é né, tudo não sei se é um ditado, mas é tipo: o texto fora de contexto vira pretexto. Né? Então nós muitas vezes nós somos vítimas disso, né? Bastante. Chega alguém e diz um versículo fora de contexto. Quantos irmãos que a gente não conhece que deixou a igreja porque chegou um irmão lá de uma outra denominação e disse um versículo fora de contexto e gerou dúvida, né? E vai falar também, né, a Escritura, assim, ela não tem erro, né? Ela é uma verdade que conduz à salvação, que nem ali no parágrafo 107 vai falar, né, que como tudo que os autores sagrados afirmam deve ser considerado e afirmado pelo Espírito Santo, e a Escritura ensina firmemente, fielmente e sem erro a verdade que Deus quis que fosse consignada na Sagrada Escritura por nossa salvação. Então, o maior desejo de Jesus é nos salvar, né? Nós possamos estar com Ele lá. E um dos caminhos, assim, que nós temos, todos têm acesso, é a Sagrada Escritura. São Jerônimo dizia, né? Examinais as Sagradas Escrituras, né? Para que, né, o seu lado carnal morra. Então ele nos explica, ele nos deixa claro que a leitura da Sagrada Escritura pode ser algo, né? Pode ser não, é algo para combater a nossa própria carne. Sim. Né? Por conta, né, de nos corrigir. Porque a Escritura, se você pegar a Escritura, as cartas paulinas, né, Gálatas,
tem como você continuar o mesmo ali, você lendo isso, né? E é isso, né? É a revelação divina, é a verdade. E a verdade, primeiramente, é para no quê? Nos santificar. Né? Algo jamais, pode ter certeza. Já que nós falamos de... Não é nosso foco trazer as outras dominações, mas é a questão do zelo pela escritura, do zelo pelas almas. Porque eu já vi pessoas que eram casadas dentro da Santa Igreja e foram para outras dominações. Ali uma pessoa, né, teve uma crise ali conjugal no momento. Daí o que aconteceu? Um pastor foi lá, abriu lá, falou a palavra que ele... Não, você pode separar da sua esposa. Então isso não é de Deus, né? Então, entra muito também naquela questão que nós estava falando num podcast que ela veio sobre superstição, né? Sim. Eu vou abrir aqui para ver o que Deus quer falar para mim, daí você olha lá de qualquer jeito. A gente precisa entender que a palavra ela é viva e sempre ela vai se fazer nova, né? Então tudo aquilo que Deus tem para, né, que na Sagrada Escritura é vivo, novo. Só que você começa a usar daquilo para ver como se fosse mensagem de WhatsApp, né? Para estar mandando pros outros. Vamos ver o que Deus quer falar hoje? Você começa a usar isso como superstição, né? Sim. E aí vai entrando até nesse contexto que você falou, né? Peraí, vamos ver o que Deus tem pra falar pro irmão? Aí cai lá, hoje mesmo estará comigo no paraíso. Entendeu? Você vai morrer, benção. O senhor tá revelando pra mim que você vai morrer. Essa questão é muito importante, né? É um perigo, né? Porque nós, como nós falamos, né? Nós vemos, nós somos... de um carisma dentro da Santa Igreja, onde eu penso que é um dos carismas que mais trabalha com a palavra. Sim. Sem dúvida nenhuma. E o zelo, nós encontramos, né, o Tanti, o Rafael, o Daniel, são irmãos de longa bagagem já aí de escritura, né, e outros irmãos com conhecimento grande, né, e nós vemos como fala, o zelo pela escritura, né, mas tem as pessoas que, infelizmente, causam essa situação. Eu não tem. A gente não pode, sem querer julgar ninguém, né? Jamais. Mas a questão é algo muito, porque corresponde à salvação das almas, né? Porque não para em nós. Não. Pode ter certeza, um dia se eu chegar a pregar lá e eu falar algo que pode causar dúvida em alguém na questão de um erro, pode ter certeza, rapaz, vai ser. Mas é que nem eu falo, a minha esposa que sempre fala, né? A salvação é individual. Eu falo, concordo, mas assim, só que a minha salvação depende dela e depende de outras. Assim como a nossa salvação, as pessoas que muitas vezes, né, nos escutam, até hoje mesmo nesse podcast, a gente não deu uma estudada, uma falada, a gente entendeu um pouco daquilo que a gente vai falar. A gente corre o risco de perder almas e nós também seremos cobrados. E seremos cobrados por isso. Então, assim, todo esse zelo, a gente pensando, né? A gente vai anunciar a palavra de Deus, mas tem que ter todo um cuidado, né? Saber o que vai falar naquele momento e tentar tirar o máximo que a gente pode para poder, né, proclamar. Porque assim, não é de qualquer jeito, né? Não. A palavra de Deus, ela não é para ser usada de qualquer jeito. Todos nós temos acesso, mas nós temos que ter esse zelo e compreender, falar, isso aqui é interligado com isso. Sim. Isso, assim, como o Daniel estava falando, né, a palavra é viva. Lá em Hebreus 4:12 vai falar, né, é viva e eficaz. Quando a gente coloca eficaz, porque dá resultado. Sim. Então, se a gente abrir o nosso coração para aquilo que a gente vai ler, para aquilo que a gente vai anunciar, então ali ele vai vir um resultado, né? A palavra, quando ela é lançada, ela não é no ar. Não. A questão que o Rafael falou ali, que o Tandy bateu na tese ali, que não é de qualquer jeito. Por isso que foi a explicação do que o Rafael fez no começo, né? Do canon, né? Os livros, a igreja é tão mestre, sábia, porque ela fez essa questão, né, dos livros inspirados, né? O canon, que são o quê? As canonizações do Novo Testamento, dos livros inspirados, as cartas, né? Então, é tudo um trabalho inspirado pelo Espírito Santo, não é do humano, entende? Então, olha para você ver, se a igreja é tão cuidadosa com isso, e ela entregou em nossas mãos. É Deus que entregou a igreja entrega em nossas mãos, para nós darmos continuidade nisso. Então, nós temos que ser mais cuidadosos ainda,
né? Na questão da apresentação dela, né? E é dessa forma, né? O Tandi com o Rafael aqui, né? É porque, como eu falei, que nós estamos aprendendo com eles hoje aqui, né? Nós estamos só ouvindo aqui, né? Dar uma falada aqui, mas pode ter certeza, nós estamos aprendendo, estamos adquirindo, estamos absorvendo também, né? E o Rafael trouxe algo já, né, já nesse começo aqui de grandeza, o Tandi trouxe uma situação de grandeza, e é muito importante, você que está assistindo, acompanhando, eu espero que você mude esse pensamento. Pelo amor de Deus, pegue, não deixa aberto só no Salmo 90, não. Não espere cair de paraquedas. Leia ela, porque nós vivemos muitos anos sem ela. É verdade? Né, quantos anos a igreja viveu, né, sem a questão de ter isso aqui dentro da nossa casa. Né? Isso aqui é uma dádiva de Deus pra gente pegar e deixar aberta lá só. Sim, mas aí a gente precisa pontuar também, porque os protestantes usam isso, né, contra a igreja. Por muito tempo ela não estar nas mãos, né, dos leigos. Porém, tinha tudo uma realidade, né? Não era... Como que era para ter uma escritura antigamente? Então, né? Tem tudo isso. A igreja, ela sempre guardou as escrituras, Sim. sempre foi a guardiã, sempre, né, propagou através, né, da missa que sempre existiu, entendeu? Só através das pregações. Então, ela sempre esteve presente na igreja, sempre esteve disponível, né, para os leigos. Mas não era tão fácil para tê-las nas mãos, né? Nós estamos falando aí no início... Eu não vou saber com exatidão qual a data, mas que foi possível ter uma Bíblia impressa dessa maneira, né? Mas não foi desde sempre. Não. Teve um longo tempo que eram em pergaminhos, então Era era muita- algo inacessível, né? Você tem que ter uma casa só para guardar pergaminho. Então tem muito disso também, né? Tem a realidade, o contexto da época, né? Que não permitia. Mas sempre foi um desejo da Santa Igreja Sim, preservar né? e propagar Sim. as Sagradas Escrituras, né? Voltando um pouco na questão, né, dos fariseus, dos saduceus, dos doutores da lei lá, eles tinham um entendimento do Antigo Testamento, mas, né, faltava ali o Espírito Santo. Basicamente é isso, porque não foram capazes de reconhecer Cristo, né? Quando nós vemos lá o apóstolo Paulo, ele era um fariseu, estudioso das Sagradas Escrituras, né? A palavra de Deus vai nos dizer que ele era discípulo de Gamaliel, né? Que era um rabino bem conceituado entre os judeus ali na época. Então nós vemos que ele foi, a princípio, um perseguidor dos cristãos, né? Grande perseguidor. Isso, porque ele tinha essa compreensão de que o Antigo Testamento, ele não apontava para Cristo, né? Ele vinha como os cristãos ali, alguém que blasfemavam contra Deus, né? Quando o seguidor de cristãos, ele perseguia, né? Santo Estevão foi martirizado, ele estava presente, teve a sua contribuição ali, de certa maneira, né? Então, você vê que a partir do momento que ele tem um encontro pessoal com Jesus Cristo, né? Onde ele está a caminho de Damasco, como nós sabemos, e ele recebe ali de Ananias, né? Uma oração que vai cair as escamas dos seus olhos, que ele é batizado, que ele recebe o Espírito Santo, a partir dali ele reconhece. E tudo aquilo que ele sempre estudou apontava para Cristo. Em Atos dos Apóstolos 17:1 vai nos dizer, quando ele está lá, passaram por Anfípolis e Apolônia e chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Paulo dirigiu-se a eles, segundo o seu costume, e por 3 sábados disputou com eles. Explicava e demonstrava a base das Escrituras que era necessário que Cristo padecesse e ressurgisse dos mortos. E este Cristo é Jesus que eu vos anuncio. Então nós vemos aquele mesmo que era um perseguidor, né? Depois dessa experiência do batismo, né? Também recebendo o Espírito Santo, ele reconhece um encontro pessoal com Jesus Cristo, ele reconhece que o Antigo Testamento apontava para Jesus. E a partir dali ele passa o quê? A debater, a demonstrar através das Sagradas Escrituras, né? Aí do Antigo Testamento, através do Antigo Testamento, através das profecias, ele demonstra que era Jesus o Messias, o prometido. Então nós temos essa certeza. Jesus é o cumprimento das profecias, né? Mateus 5,17 vai dizer: não julgueis que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim para os abolir, mas sim para levá-los à perfeição. Que seja cumprida com perfeição. Então,
Jesus, ele tem esse intuito, né? Ele veio para trazer o cumprimento, levar a lei, os profetas à perfeição. Tudo apontava a ele. Sim. Então, as Sagradas Escrituras têm essa finalidade a nós, revelar Cristo Jesus. Ele é a palavra de Deus inscrita nos revela a ele. Por isso que o Catecismo da Igreja vai nos ensinar a venerar como o corpo de Cristo, né? Porque está nele contido também. Nas Sagradas Escrituras está Jesus contido também. Isso daí é muito interessante, né? Assim como Paulo, né? Ele era, o Rafael colocou, estudioso, conhecia tudo, né? Era como se fosse um doutor da lei, digamos assim, também, não, nossos olhos assim, e não enxergava, né? E assim como nós estávamos falando de época, né? Colocou a época de, né, o pessoal lá, é uma outra época. Mas uma coisa que não mudou é o mesmo Espírito Santo. Hoje, o que faz que eu, né, tanto o Rafael, nós que estamos aqui, né, ter não um conhecimento, fala, mas talvez um amor pela Sagrada Escritura, é esse Espírito Santo. É o mesmo Espírito Santo que foi lá, tirou as escamas dos olhos de Paulo, é o mesmo que habita no nosso coração, que habita no seu coração, que talvez esteja nos ouvindo, nos assistindo, né? Como disse o Kaique, ele até colocou no podcast com os jovens lá, né? Como se deu certo aqui pra nós que aqui estamos, vai dar certo pra você, mas a frase do Toninho. isso daí é a abertura, né, do Sim. Espírito Santo, deixar que o Espírito Santo venha e entre no coração e dessa maneira, assim, esse amor, esse desejo pela Sagrada Escritura e tentar ler a Sagrada Escritura não como meramente assim uma palavra literalmente falando, literal, como um conto de fada, não. É entender. Sim. E o que vai fazer que, né, a gente possa compreender e entender a Sagrada Escritura é o Espírito Santo que habita em nosso coração, né? É lógico, isso não anula a nossa faculdade humana, mental, mas o Espírito Santo de Deus, ele que vai nos convencer daquilo que a gente vai estar, né, diante da Sagrada Escritura. É ele que nos convence que aqui está sim o Verbo encarnado, que aqui está sim Jesus Cristo, aqui nos ponta, né, Jesus Cristo. Então, é esse Espírito Santo que foi lá, visitou um dia Paulo lá, um dia me visitou e visitou qualquer um de nós. Isso é interessante entender que você está falando dessa questão, né? Que o Rafael, você trouxeram a questão do Espírito Santo. A gente vê o diálogo, né, de Nosso Senhor Jesus e Nicodemos também. Nicodemos era como diz, era um fariseu também, não era? Sim. Ele era um conhecedor, né? E Jesus, quando dizia que ele necessitava, né, renascer da água, ele não entendia, né? Ele pensava o quê, né? Que ele tinha que voltar ao ventre da sua mãe. A questão disso. E nós vemos hoje em dia a questão disso. Se você não tiver um encontro pessoal com o Nosso Senhor, porque a maioria tem professor de teologia dentro de faculdade aí que tira a fé das pessoas. Na verdade, a pessoa ela entende tudo, ela leu a Bíblia lá, né, 10 vezes. 10 vezes, mas para algo que Usa não literalmente levou ninguém falando. e não leva ninguém a Deus. Às vezes a pessoa até. Quantas pessoas nós vimos que adentraram em situações assim, que perderam a sua fé, né? Que deixaram de acreditar em Nosso Senhor, que deixaram de acreditar em Deus por conta dessas pessoas, né? Que não tem, né, esse encontro, não tem Essa o abertura. batismo, né, do Espírito, né? Não tem a ação do Espírito Santo na vida. Por conta disso. E a gente vê, né? Rapaz, já escutei história de pessoas que fizeram, né, teologia de. Rapaz. O Anderson Reis contava uma história, parece que tem um. Não sei não lembro se foi dele que eu escutei essa história, eu não me lembro. Que o professor de teologia dizia que Jesus não tinha ressuscitado, né? E. Cara, eu não sei que Algo- Bíblia que eles estão lendo, né? Condenado, né? Pelas Sagradas Escrituras, né? Sim. Paulo disse, Cristo não ressuscitou, vã é a nossa fé. Entendeu? Então é a base, né? Então É o vai sempre. primordial. Se a pessoa não tiver essa vivência, tiver esse encontro com o Nosso Senhor, eu penso que é fútil, né? Sim. Não causa nada. A gente vê, né? É nítido isso, né? Então, a questão, né, muitas denominações também hoje, né, protestante, se prende um pouco às leis do Antigo Testamento, né? Nós temos um exemplo clássico aqui, né, só para ilustrar, são os adventistas do sétimo dia, né? Eles guardam o sábado até hoje, né?
qual existe até um cara que tem muita evidência assim na internet, que é o Rodrigo Silva, né? Arqueólogo, eu acredito que é pastor adventista. Mas é uma falta de compreensão, né? É ler algo fora do contexto, né? Dizia-se católico antigamente. Né? Com certeza era um católico, como a gente mencionou, né? Ali só por cultura ali, é algo que não exercia, né? Sim. Penso eu. E esse é o perigo, né? Ser católico só por cultura, por assim, querendo, colocando uma deixa pra tradição de família católico. Esse daí é um perigo, porque muitas vezes um católico assim de cultura e entra na igreja, até numa Santa Missa sai, assim, às vezes, assim, emocionado, né? Porque acha que Jesus é emoção, Jesus é um sentimento, e não é. Da razão, né? E Jesus é a razão, e isso a Sagrada Escritura nos ensina. E Jesus, ele não é só um sentimento. E a gente tem que tomar cuidado, nós mesmos, muitas vezes, opa, isso que eu tô sentindo, será que é uma emoção? Será que é a nossa razão? Será que é esse mover mesmo? Quando a gente tá preparando uma pregação, alguma coisa assim, é todo um zelo, né? Todo um Sim. querer saber, né? Escutar o Espírito Santo. E a gente tem que, né, focando assim um pouco na parte, né, do Espírito Santo. E as pessoas meio que não acreditam, né? Porque eu não vejo, porque eu não, né, não sinto. Mas se a gente pegar aqui olhando a água aqui, né? Agora eu tava olhando a água aqui. A água a gente vê é transparente. A gente vai tomar água, do que gosto que a água tem, né? A gente não tem um gosto, o gosto de água. Então quando a gente vai falar do Espírito Santo, e a gente acredita na água, e as pessoas não querem acreditar mais no Espírito Santo. Porque que nem a turma fala, católico é fácil ser católico, é fácil viver. Se a gente pegar, seguir o magistério, seguir, né, a Sagrada Escritura, talvez seja da igreja mais difícil de viver, porque É muito exigente, né? é exigente e o que, né, o que é a santificação. Exatamente. Né, todos que os santos, né, nos ensinam, todos eles por exigido de alguma coisa, né? Então, Exige muita renúncia, né? muita renúncia e nós temos que Assim, às vezes nós falamos de santidade, as pessoas falam que é né? Nossa, eu lembro de uma história de um cartucho, um frei cartucho, né? Que é uma ordem, né? Os cartuchos, né? Da Igreja Católica. Esse frei cartucho, ele tava carpinando ali o jardim ali no mosteiro, né? Na cartucha que eles chamam, né? E de repente ele bateu a enxada dele em algo, sabe? Em algo. E daqui a pouco, quando ele foi ver, aquilo que ele bateu a enxada era um corpo porque eles tinham o costume de enterrar, né, os irmãos ali no próprio mosteiro. E quando ele foi ver, ele ficou, porque já tinha parado com essa tradição há muito tempo de enterrar ali os cartuchos. Muitos anos atrás. E quando ele foi ver, ele era um corpo de um irmão cartucho. Tava incorrupto. Tava incorrupto, cara. Tava incorrupto. E ele pega e vai até o superior dele. Ele fala, nossa, tá incorrupto. Mas não, mas enterra ele de volta lá, o superior diz, né? Mas como? Isso aqui é santidade. Eu sei, é santidade, mas ele não fez mais que a obrigação dele. Mas a gente pensa assim, mas a igreja, ela vem nos lembrar a fé, né, com, né, tudo isso que nós falamos, que às vezes a pessoa mas exigência, não é. A exigência, a igreja está nos lembrando daquele chamado que Deus tem para cada um de nós, que é a santidade. Sim. Mas viu, o Kaique foi isso, o Tony foi isso, o Rafael foi isso, o Daniel foi isso. Independente. A questão é nós caminharmos, de ter um coração voltado ao chamado de Deus, aí tudo isso que Deus nos propõe, né? Como nós temos Sagrada Escritura, nós temos magistério, nós temos tradição, vida dos santos, nós temos uma fé riquíssima, né? Aonde, se nós não se certificarmos, é errado nós. Como diz a palavra, né? Eis que faço nova todas as coisas. E assim, nós vamos errar hoje e o Senhor vai dar oportunidade para nós Sim, acertar amanhã. Então, a palavra diz, né? Venha como está e não permaneça como vem. Né? Romanos 5:20, né? Onde abundou o pecado, superabundará a graça. Nós temos que ter confiança, é a Escritura. Mas é a palavra de Deus dizendo. É o apóstolo Paulo. Então, essa questão, né, dessa, né, em torno de tudo, né, como nós falamos, né, começou num tema, daqui a pouco já veio para outro, é isso que é gostoso, né, mas é nisso, a igreja está nos lembrando
tudo aquilo que a Escritura ensina, tudo aquilo que, né, Nosso Senhor ensinou, que, né, era pedido dele também, né? Essa questão de certificar. Por exemplo, não acreditam na questão da santificação, né? A doutrina da justificação. Não acreditam nisso. Jesus já pagou tudo, né? Como diz o padre Paulo Ricardo, quando começa a falar em pecado, ele já vem com o balde do sangue e misericórdia de Jesus e aqui Jesus já pagou, Não né? é bem assim, né? E não é bem assim, não é bem assim, né? Mas assim, falando, né, dos irmãos, tive um breve testemunho. Um irmão, ele começou a trabalhar, começou a me questionar de algumas coisas, sabendo que hoje, né, foi uma caminhada, tento seguir uma vida mais regrada e tal. E por falta de conhecimento dele, ele não conhecia, né, o catecismo, né, que é esse livrinho amarelinho aqui que nos guia, junto com a Sagrada aí também, E ele veio, né, questionar de batismo, tudo aquilo que somos questionados, né. Aí eu fui e com a graça de Deus, uma senhora me mandou mensagem falando, o marido estava questionando também, que estava numa outra. Aí eu fui, fiz tudo, né? Entrei em oração antes de responder, demorei 2 semanas para poder responder. Porque a gente vai, tem que ir firme. como diz, né? Briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Deus E ali, livre. querendo ou não, ela tava pedindo minha opinião. Então foi 2 semanas de pedindo discernimento, Espírito Santo, será que eu respondo, será que não? Daí respondi. E tudo baseado, assim, no fundamentado no catecismo, na Sagrada Escritura. Sim. E dei a resposta para ela. E passou um tempo ele veio me questionar. E as mesmas respostas, ele falou, nossa, mas eu não sabia que vocês tinham tudo isso. Nós temos tudo isso e muito mais. A nossa igreja não para naquilo que Mais vocês um pensam. pouco. É uma igreja de 2000 anos, né? Então, é difícil, né? Mas Daí ele, né, ele silenciou, né? Tipo, não foi um ataque que ele fez, foi um comentário, tudo assim. Mas é porque às vezes falta o conhecimento também, né? Às vezes ali, né, muitos eles crescem ali já naquela doutrina e vai seguindo. Então não tem oportunidade de conhecer. Mas também tem muitos que estão, e assim como o Kaique falava, né? Muitos que estão, conhecem e às vezes saem. Porque no fundo, a gente for analisar bem, a abertura do Espírito Santo que ele achou que tinha dado lá atrás foi só um momento de uma emoção. Não foi a verdadeira abertura, né? Então, a gente tem, graças a Deus, a gente tem, ó, uma base na igreja, nos deixa uma base e não é pouco. E assim, as escrituras é tão maravilhoso que ela nos aponta aonde nós estamos, né? sim, vai dizer lá em 2 Timóteo 3,15, né? Paulo escrevendo a Timóteo, e desde a infância conheces as Sagradas Escrituras, e sabes que elas têm o condão de te proporcionar a sabedoria que conduz à salvação pela fé em Jesus Cristo. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, para repreender, para corrigir e para formar na justiça. Então, é uma maneira de a gente entender que a Bíblia, ela nos direciona, né? Ela serve, ela é inspirada e ela nos serve para ensinar, para repreender, para corrigir, para formar. Salmo 118, versículo 105, vai nos dizer: vossa palavra é um fastio que ilumina meus passos, uma luz em meu caminho. Em outra tradução vai dizer: a tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Então, quem confia na palavra de Deus não anda no escuro, né? Não tem essa preocupação. Tudo está direcionado através dos ensinamentos da Santa Igreja, porque está em comunhão com as Sagradas Escrituras e com os ensinamentos de Cristo, né? Que confiou à Igreja. Hebreus 4:12 vai dizer: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, e atinge até a divisão da alma e do corpo, das juntas e das medulas, e discerne os pensamentos e intenções do coração. Então nós vemos que é algo maravilhoso, né? São Jerônimo vem dizer assim que Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. E quem ignora as escrituras ignora o poder e a sabedoria de Deus. Então ignorar as escrituras é ignorar a Deus, né? Você que tem esse preconceito católico, tira isso da sua cabeça. Toma juízo na sua vida, pelo amor de Deus. Começa a ler as escrituras, começa a ter amor por ela.
eu quero seguir nosso Senhor Jesus Cristo. Comecei a seguir nosso Senhor Jesus Cristo Não verdadeiramente. Não sabe pra onde começar? A escritura. Escritura. Tirar esse pensamento. Quando eu falo, sempre eu falo isso, né? Não por desmerecendo, mas eu fiquei muito em um meio assim de um movimento que não era certo ler as Sagradas Escrituras. Não era certo o modo de dizer. Por questão de interpretação, por questão de um monte de coisa, sabe? Então eu fiquei muito preso a isso, né? Eu fiquei muito tempo sem trabalhar com o pilar da igreja, né? Então, mas a partir do momento que comecei a ler as escrituras, nossa, para que eu fiz na minha vida, rapaz do céu? Né? Algo apaixonante, né? É apaixonante. Eu lembro quando eu tive meu encontro pessoal com Jesus no ano de 2016, e foi dentro, né, de um movimento da Renovação Carismática Católica. Porém, eu trabalhava à tarde na época, então era um mês que eu tava de férias que eu vivenciei aquilo e acabou pra mim. Fiquei 8 anos sem participar de um grupo de oração, porque eu trabalhava à tarde. Mas eu lembro que aquela experiência, ela me levou a isso, às escrituras. E quando eu li ali os evangelhos, eu me apaixonei mais e mais por Jesus Cristo. Porque eu acredito que seja São Jerônimo também que disse que é impossível amar aquilo que não conhece. São Santo Agostinho. Santo Agostinho? Nós amamos aquilo que conhecemos, né? Então, e quando você lê o evangelho, você conhece de fato, né? Sobre a ação do Espírito Santo, Jesus ali, de fato, da maneira como ele é. Todo ano eu tenho a graça de palestrar no JC, né? Encontro de Jovens com Cristo. E, assim, nós temos que levar a uma dimensão, né? Um movimento maravilhoso da igreja, onde estão trazendo o jovem para dentro da igreja. Isso. Mas a dimensão ao qual eu falo, assim, é a escritura. Por exemplo, porque dentro da escritura que você vai ver os maiores encontros com o nosso Senhor Jesus Cristo que mudaram as vidas, né? Nós mesmos mudamos nossas vidas quando nós encontramos com Cristo. E isso foi reforçado a partir do momento que o Rafael disse. Nós começamos a estudar. Porque não pode ficar parado. Porque assim, eu vejo assim que a conversão, eu penso assim que são 2 meios. A conversão é a primeira conversão, naquele momento que você encontra Cristo, que você tem aquele impacto com o nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele momento do seu coração, você quer mudar de vida, daí você quer, né, você quer caminhar, você quer servir. E a conversão, e outro passo é a conversão diária, que todo dia a gente tem que mudar. Mas às vezes a gente fica preso lá naquela primeira conversão, lá naquele primeiro encontro, sabe? E esquecemos de alimentar, né, esse amor. Esquecemos de conhecer mais né, o nosso Senhor, aquele que mudou nossas vidas. Né? A vida, às vezes a gente, por exemplo, no Evangelho vem dizer, né, que Jesus ele toma uma criança, acho que é o Evangelho de São Marcos, né? Que Jesus toma uma criança nos seus braços, né? Ninguém todas as crianças. Isso, que ele pega aquela criança, ele carrega. A tradição católica conta que aquela criança é Santo Inácio de Antioquia, cara. É um bispo da igreja, que eu sou apaixonado pelos escritos de Santo Inácio, né? As 7 cartas que ele escreveu, né? E imagina só, aquela criança, Jesus pegou ele nos braços, ele teve um encontro com Jesus, cara. Imagina o que mudou na vida daquela criança, de se tornar um bispo, um mártir, né? Ele foi comido pelos leopardos, né? Dentro do Coliseu. Então, não tô dizendo que isso vai ser comido, mas tudo tem um preço, né? Mas tem um leão lá fora que ruge. Tem um que tá gritando. Falando em criancinha, São Francisco de Assis vai dizer assim, ó, devemos desejar a palavra do Senhor como criança deseja um leite materno. Quer mais coisa profunda que isso? E, né, falando assim, né, que a palavra nos aponta, né? Santa Teresa d'Ávila fala também, né? Sem a Sagrada Escritura, não sei como poderíamos seguir o caminho da vida espiritual. Então, assim, tem outro caminho. Você que tá aí, não tem. A palavra de Deus, ela não é morta, né? Não. A palavra de Deus, ela nos dá a direção, nos guia. Então, assim, não temos pra onde correr. E ela é uma poderosa arma também no combate espiritual. Sim.
Efésios 6:17 vai dizer: tomai, enfim, o capacete da salvação e a espada do Espírito, isto é, a palavra de Deus. Jesus, no deserto, né? Mateus 4:3, ele está sendo tentado e a batalha que ele trava é argumentando as Sagradas Escrituras. Eu penso que não lembro se é São Tomás Aquino que comenta essa passagem, né? Ele fala algo imenso, né? Que quando Jesus ele vai ao deserto, né? Ele vai para fala assim que acho que é São João Crisóstomo diz assim que o Espírito leva Jesus à tentação. Ou porque o Espírito Santo leva à tentação? Porque quando nós caminhamos com o Espírito Santo, né? O primeiro interesse de Satanás é brigar com o nosso estado de graça. No momento ali que você está confessado, no momento ali que você está no estado de graça, Satanás ele fica furioso, porque ali ele sabe que você está caminhando na santidade, você está caminhando com uma vida reta, né? E ali, o objetivo dele é fazer você cair daquele estado de graça, né? Então, quando nós caminhamos, o Espírito Santo nos leva atenção, porque o Satanás vai ficar mais furioso conosco. Então, São Tomás Aquino ele usa essa frase de São João Crisóstomo e ele fala assim que quando Jesus vai ao deserto, ele vai desprovido da sua onipotência. Olha como que é maravilhoso isso. O desprovido do quê? Ele vai sofrer como humano. É despojado da sua divindade. Da sua divindade. Né? Então, e ele fala isso da questão da palavra de Deus para nos mostrar, cara. Sim, que através da palavra é possível resistir. Né? Vai dizendo no versículo 3, o tentador aproximou-se dele e ele disse, se és filho de Deus, ordena que estas pedras se tornem pães. Jesus respondeu, está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O demônio transportou a cidade santa, colocou no ponto mais alto do templo e disse-lhe, se és filho de Deus, lança-te abaixo, pois está escrito, ele deu a seus anjos ordens a teu respeito, proteger-te-ão com as mãos, com cuidado, para que não machucares o teu pé em alguma pedra. Porque eu fiz questão de ler? Porque o demônio citou aqui um versículo. Ele citou o Salmo 90 para Jesus. Ele entrou nesse embate, né? Então o demônio ele conhece as Sagradas Escrituras, né? Então ele topou e ele jogou o quê? Um versículo fora de contexto, né? Vai no que nós estávamos falando anteriormente, né? O demônio ele usou dessa artimanha de jogar um versículo fora de contexto, porque está escrito, você viu? Ele disse: "E os anjos têm ordens a teu respeito, protegerão com as mãos, com cuidado, para que não machucares o teu pé em alguma pedra." O demônio citando as Sagradas Escrituras. Mas Jesus também, né, responde: "Está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus." O demônio transportou uma vez mais a um monte muito alto. Ele mostrou todos os reinos do mundo e sua glória e disse-lhe: "Dar-te-ei tudo isto se prostrando-te diante de mim me adorares." Respondeu-lhe Jesus: "Para trás, Satanás, pois está escrito: adorarás o Senhor teu Deus e só a ele servirás." Em seguida o demônio deixou e os anjos aproximaram-se dele para servi-lo. Então aqui nós vemos, né, um parênteses aqui, como o demônio ele é astuto, né, conhecedor das Escrituras, e joga um versículo fora de contexto, muito em cima daquilo que nós somos vítimas muitas vezes, né? Quem nunca, né? Como o Tandy mesmo partilhou aqui com a gente, né? Chega alguém e diz um versículo acerca do batismo. Ah, Jesus foi batizado adulto, por que vocês batizam criança? Sim. Né? É um versículo fora de contexto. E é da mesma maneira que Satanás tentou, né? O próprio Senhor, né? Isso. Mas é por isso que nós temos que estar preparados. Sim, com a espada Cai nas mãos. espada Né? nas mãos. Espada, porque não posso falar assim, o fora do contexto, às vezes, acaba tirando até nós mesmos, né? Se a gente não tiver assim um respaldo, a gente acaba, como que fala, colocando a nossa própria fé, né, em jogo, em questão, né? Opa, mas será que realmente é ou não? Dúvidas, né? As dúvidas geram. E ressaltando o mês de setembro, quão importante, né, a Sagrada Escritura, assim como o Rafael colocou, né, que temos a Igreja Católica tem um mês, né? Nós estamos vindo, com a graça de Deus, no nosso movimento, né, no nosso grupo, uns temas, tudo voltado à palavra. Glória a Deus.
E assim, o mês passado, o ano passado, a gente já fez isso porque a gente entende, né, que a Sagrada Escritura, assim, ela é importante. Ela, né, hoje, voltando ao tema de hoje, né, falar da Sagrada Escritura, o quão ela é importante dentro da igreja, dentro da nossa casa. E esse fora de contexto que o Rafael coloca, muitas vezes as pessoas não entendem. E a palavra de Deus, às vezes, dentro da nossa casa, ela pode nos curar. Você sabendo onde procurar ali, onde ler, ela nos cura. Eu falo porque um certo tempo eu tive, a gente que tá na caminhada, a gente também tem as nossas tribulações, né? Sim. E a gente vai e ali em Provérbios ele ia falar, né, que a aflição deprime o coração do homem, né? E a gente começa a falar, nossa, mas isso é realmente, depois a gente pega lá como, né, foi citado, né, Hebreus 4:12, mas a palavra de Deus é viva e eficaz. E ali daí você começa a colocar, sabendo colocar. E para você que, né, tá nos ouvindo, você que tá, né, querendo entender, mas o que é esse fora de contexto? O que será que eles estão tentando falar ali? Se a palavra de Deus que vão colocar para você, ela não edifica, ela não traz um bem para você, aí você pode ter certeza que é o inimigo, assim como o Rafael tava falando, porque o inimigo conhece da palavra, né? É o tentador. Então, assim, a palavra de Deus, ela nos edifica, né? Ela nos consola, muitas vezes ela nos exorta, mas até a exortação é para edificação, porque assim, como o Kaique colocava também, né? A palavra de Deus, a gente vai ver nos evangelhos a maioria dos encontros, né? De Jesus, e tudo no encontro. E ali teve o diálogo, teve tudo ali. Mas E a palavra, nesses encontros, a maioria teve cura. Então, assim, Deus, ele ainda quer nos curar. Porque eu já ouvi pessoas falar assim, mas Deus já não cura mais que nem curava. Cura. Então, Imagina. e através da palavra. Sim. E é inevitável, né? A gente tentou aqui de todas as maneiras, mas a gente vai esbarrar no protestantismo, né? A questão das Sagradas Escrituras, porque é algo que pertence a nós, né? Sim. A igreja que defendeu, mas em 1517 surgiu um monge agostiniano alemão chamado Martinho Lutero, né? Movido por uma ideia de uma reforma na igreja, que iniciou algo novo, né? Com a sua concepção, ele pautou sua doutrina em 5 solas, né? A palavra solas, ela é do latim, significa somente. Então, os 5 pontos são somente a fé, somente a graça, somente Cristo, somente glória a Deus. E a mais conhecida é somente a Escritura, ou seja, o sola Scriptura, né? E assim ele, a partir desse ponto, ele rompeu, né, com a Sagrada Tradição e o Sagrado Magistério. E é o que se dá a origem ao protestantismo, né? Tendo a Bíblia como a única regra de fé e de verdade. Então, foi através desse monge, através da sua concepção, da sua ideia, que ele rompe, né, com a tradição, com o magistério. E ali ele inicia algo pautado na mente dele somente nas escrituras, né? Mas ali é algo muito perigoso, né? Porém, com uma particularidade, como nós sabemos, né? Que é a questão do livre exame das escrituras. Martinho Lutero, ele defendia isso, que cada um possuía o Espírito Santo e podia examinar as escrituras e Interpretar. Né? isso é algo que se confunde, né? O examinar, então muitos examinavam para que tivesse um entendimento com aquilo que era a igreja, no Sim. princípio, porque ele acreditava que a igreja se corrompeu. Nós estamos falando de 1517, né? Então são 16 séculos de igreja para daí um homem surgir, Imagina. né? E Jesus Então- falou que não ia deixar a gente sozinho. Então, mas ele acreditava o quê? Que a igreja se corrompeu. Então, o que? Examine as escrituras para retornar à igreja de Cristo, entendeu? Aquela igreja que seria a igreja do início ali. Então, é algo que abriu uma possibilidade irreversível, né? Porque é algo que se confunde, né? O livre exame com a interpretação Sim. própria, né? Então, nós vemos hoje essas ramificações de denominações, né? Não vou chutar um número exato, que alguns dizem que são mais de 10 mil, outros que são 33 mil, eu não sei de fato. Mas nós vemos que a toda esquina tem uma Chutou denominação, a pedra, tem aí. tem uma denominação e cada uma com as suas particularidades, né? Com as suas verdades, entre aspas, né? Que uma diferencia da outra.
E assim é algo que desencadeou uma sequência de erros, infelizmente também. Como nós vemos, né? Foi citado ali por você, de pessoas que usam um versículo, às vezes, até na questão do dinheiro, né? Para tirar um proveito da prosperidade. Isso. É algo que não era um intuito, né? Da Sagrada Escritura de Jesus. Então, as pessoas se apropriaram e, através da sua interpretação, elas foram fundando igrejas, né? E é algo que desencadeou muito. E é muito triste, porque assim. Eu falo triste porque o que acontece? Nós iniciamos falando, né, que a Sagrada Escritura ela é movida pelo Espírito Santo, né? É o Espírito Santo que nos revela, que nos trouxe. E nós temos, né, a tradição, o magistério. E depois chega uma pessoa e depois já tira parte da Sagrada Escritura, né? Tira os livros falando que não é inspirado por Deus. Então, assim, nada contra. E as pessoas compraram essa ideia, né? Infelizmente compraram. E é diferente, nós estamos aqui, que nós estamos tentando, assim, o máximo, não tentar colocar, né? Essa não divisão, mas falar, né, de outras doutrinas, né? Não é esse nosso papel, né? Mas, assim como o Rafael fala, querendo ou não, sempre vai esbarrar, né? Porque você tem a diferença, né, da Bíblia católica com a protestante, porque, assim, ali surgiu um homem e falou, opa, né? Um homem ali surgiu e falou, opa, aqui tá errado. Aqui Tá não é esperado. reformando a reforma do outro. Então, sim, e o Espírito Santo que tava lá, então, opa, então eu fiz um... Então, veja bem, como ele defendia, né, o livro Exame das Escrituras, né, cada um poder examinar, cada um tem o Espírito Santo, né, algo que virou uma livre interpretação, cada um interpretava da sua maneira e assim, e é algo condenado pela própria Escritura. 2 Pedro 1,20 vai nos dizer: antes de tudo, sabei que nenhuma profecia da Escritura é de interpretação pessoal. Então, quem deve interpretar? O magistério. Por isso que a gente vê que não tem como separar os três pilares, né? Por mais que ele tinha essa ideia. 2 Pedro 3,16, ele vai condenar algumas pessoas que interpretavam as Sagradas Escrituras. Ele vai dizer: é o que ele faz em todas as suas cartas, nas quais fala nesses assuntos. Nela, há algumas passagens difíceis de entender, cujo sentido os espíritos ignorantes ou pouco fortalecidos deturpam para sua própria ruína, como o fazem também com as demais escrituras. Então você vê, as Sagradas Escrituras mesmo, ela condena essa interpretação pessoal. Por quê? Porque pode ocorrer erros, né? Nós vemos aqui, espíritos ignorantes e pouco fortalecidos deturpam. Era algo que já a igreja tinha esse cuidado para que não acontecesse. Sim, muito cuidado. Porque já via que seria algo irreversível, que é o que nós vemos hoje, uma fragmentação da fé, aonde se você pegar qualquer denominação mais recente, em nada ela se parece nem com a igreja de Lutero. Não. Entendeu? Então é algo assim que saiu completamente fora do controle, né? Sim. Então nós vemos que, querendo ou não, Às o vezes nem a sola escritura, ele não se sustenta Não. por si só mesmo. Porque senão, né, todas elas partem desse princípio. Sim. Todas elas vão definir que é isso. O sola Essa escritura, liberdade que ele somente deu. escritura, né? Todas elas partem do mesmo princípio de sola escritura. Então, não poderia haver tantas divergências entre elas. Todos os protestantes seriam luteranos. Sim. Porque eles teriam o livre exame, tudo bem, mas eles iam examinar de acordo com Lutero. Eles têm que Então não tinha o porquê, né? Depois John Knox funda a Presbiteriana, e tantos outros, Calvino, o Batista, Metodista, a Ele deu Anglicana. Lutero ali colocou tanta liberdade que deu liberdade para as pessoas. Opa, não concordo com isso agora aqui, então, Lutero, você colocou isso, não concordo agora mais. E montou uma, e o outro já não concorda com o outro, já monta outra. Agora vamos, digamos assim, né? Hoje o nosso pároco, o Padre Rodolfo, não concorda com o Padre Rodolfo. Vai tentar montar uma igreja católica e ver se consegue. Mas a questão Não é é essa, assim que né? funciona, Lutero, muitos, né, os protestantes, eles se falam, né, se almejam, né, de uma reforma. Mas é uma revolução, né, que ele tentou fazer na questão, por conta, né, reformador foi São Francisco de Assis, né, que
um momento ali, Deus colocou algo no coração dele. Isso aí é uma ruptura, né? Isso, entendeu? Ele reforçou a fé, Sim. né? Ele veio trazer aquilo que já existia e que estava enfraquecendo ali, né, naquele momento, né? Então, o que Lutero quis fazer é uma revolução mesmo na questão, né, como fala, de se separar. Ele, né, ele começou primeiramente pelo cisma, né? Porque o catecismo de São Pio X meio dizer, né, que o verdadeiro cisma é no momento que você se separa do sumo pontífice, né? Ele já não tinha mais esse respeito ao Santo Padre e ao Papa. Então ali ele já estava afastado da fé, né? Afastado da igreja, né? Por conta. Depois de tantos, né? Nós vamos ver, né? São quantas? 99 teses, né? A qual ele levanta sobre a Eucaristia, né? Sobre o papado, né? Sobre tantos outros tipos de doutrina da Santa Igreja, dogmas, né? Sim. Então, ele... Ainda sobre, né, o Sola Escritura, o apóstolo Paulo mesmo, ele revela que sempre houve uma segunda fonte, né? 2 Tessalonicenses 2,15. Assim, pois, irmãos, ficai firmes e conservai os ensinamentos que de nós aprendestes, seja por palavras ou por carta nossa. A tradição oral, entendeu? Até porque quando a carta foi escrita por ele, né? Então o início era muito mais pela tradição oral do que pelos escritos, né? E é algo que vai contrapor a esse ponto da sola escritura, né? Nós vemos também que nem tudo o que Jesus fez está escrito. João 21:25 vai nos dizer: Jesus fez ainda muitas outras coisas. Se fossem escritas uma por uma, penso que nem o mundo inteiro poderia conter os livros que se deveriam escrever. Então você vê, é algo muito maior, né? São Judas, ele cita um livro que não está no nosso cânon, que ele vai dizer em Judas 1,14, também Enoque, que foi o 8º patriarca depois de Adão, profetizou a respeito deles, dizendo: eis que veio o Senhor entre milhares de seus santos. Então, que reforça o magistério, alguém que estipulou, que determinou a lista dos livros, né? Então, isso significa que é necessário uma autoridade para definir o que era as Sagradas Escrituras, o que era inspirado pelo Espírito Santo, né? E aí entra essa questão do Sagrado Magistério com a missão de interpretar, mais que isso, de propagar e ainda preservar as Sagradas Escrituras, né? É o papel, né? A diferença do cânon, né? Já que nós entramos nesse tema, a Bíblia Católica ela tem 73 livros, já a protestante tem 66. A diferença ela está no Antigo Testamento. A Igreja Católica tem 46 e a protestante 39, né? Faltam na Bíblia protestante os livros de Judite, Tobias, Eclesiástico, Sabedoria, Baruque, 1º e 2º Macabeus, além de 2 capítulos, acredito eu, de Daniel e alguns fragmentos de Esther, né? E essa diferença ela se dá por quê? Porque no século III antes de Cristo, no reinado do imperador Ptolomeu Filadelfo, ele possuía uma grande biblioteca em Alexandria, no Egito, né? Então ele desejava ter os escritos dos judeus também em sua biblioteca. Então ele reuniu 72 sábios judeus para traduzir as escrituras, o Antigo Testamento, para o grego, né? Porque o grego ele era a língua comercial da época, seria como o inglês é hoje, né? Então essa tradução dos 72, alguns vão dizer 70, se deu o nome de Septuaginta, né? Que é o livro dos 70, por conta dos 72 sábios, né? E é nessa Septuaginta que se encontra esses 7 livros, que contém na nossa Sagradas Escrituras e não está na Bíblia protestante, né? Essa versão das Escrituras, ela se popularizou muito por conta do idioma, como eu disse, né? O grego era o idioma que se falava em praticamente todos os lugares ali daquela região. Então os judeus que não estavam na Terra Santa, eles passaram a usar essa versão, assim como aqueles que estavam ali. E aí que está, né, o grande X da questão. Essa versão do Septuaginta, ela era utilizada pelos apóstolos. Os apóstolos, quando eles saíam ali para, como nós vimos ali, Paulo, quando ele estava diante ali, né, desse debate na sinagoga, era a Septuaginta que ele usava, entendeu? Quando os apóstolos iam pregar e queriam expor
as profecias, eles usavam essa versão do grego. Até Paulo, quando ele ia pregar aos gentios, ele usava no grego, entendeu? Porque era uma língua familiar para todos, né? Universal, né? E ao que tudo indica, o próprio Cristo também usou, né? Nós vamos ver aqui um exemplo na Bíblia hebraica, na passagem de Deuteronômio 6,13, aquela mesma que Jesus citou lá contra o demônio. Vai dizer: temerás o Senhor teu Deus, prestar-lhe-ás o teu culto e só jurarás pelo seu nome. Certo? Na Septuaginta não está a palavra temerás, mas sim a palavra que corresponde adorarás. Entendeu? Então quando Jesus ele cita lá em Mateus 4,10, ele vai dizer, né, respondeu Jesus: para trás, Satanás, pois está escrito: adorarás o Senhor teu Deus e só ele servirás. Jesus ele citou a versão da Septuaginta, adorarás. Sim. Ele não citou a versão hebraica. Então, ao que tudo indica, ele também usava a versão da Septuaginta, a tradução que continha esses 7 livros que a igreja chama como deuterocanônicos, né? Já eles chamam como apócrifos. Então, outro exemplo está lá em Mateus, quando ele cita a profecia de Isaías, né? Onde no hebraico se utiliza a palavra que corresponde a uma jovem conceberá. Na Septuaginta, ou seja, no grego, nós vamos encontrar Mateus 1,23. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, que se chamará Emanuel, que significa Deus conosco. Então, Mateus, ele deixa claro que também ele está usando a Septuaginta. Ele está usando a palavra correspondente à virgem, não a jovem do hebraico, entendeu? Então, é por isso, irmãos, nós somos uma igreja apostólica. A verdade é essa. Então, nós ficamos com a mesma tradução usada pelos apóstolos. Até Jesus usou, né? Sim. Quem é você? Quem sabe? Tá brincando? Imagina falar Então, que... só que aí, ó, você vê, né? Por um período posterior a Cristo, começaram a adicionar a livros as Sagradas Escrituras. E adivinhe quem? Os cristãos. Os cristãos começaram a adicionar as cartas de Paulo às Escrituras. Então, em resposta a isso, os rabinos judeus reuniram uma espécie de concílio na cidade de Jâmnia, por volta do ano 90 depois de Cristo. E daí eles definem o seu cânon, definindo que somente os textos que possuíam os originais em hebraico fariam parte das escrituras deles. Então, daí que, com uma resposta anti ao cristianismo, eles se reúnem como um concílio, né? Se reuniram ali os rabinos. E daí, estes livros presentes na Septuaginta não tinha original em hebraico, foi se perdido. Foi encontrado recentemente nos escritos do Mar Morto. Lá está a versão original em hebraico de Tobias, Eclesiástico, entendeu? Mas na época só tinha o que? As versões do grego, só da Septuaginta. Então, os judeus retiraram esses 7 livros. Então, eles firmaram esse cânon sem os 7 livros deuterocanônicos. Essa atitude foi uma resposta contrária ao cristianismo. Rejeitar tudo que era em grego. Porque as cartas do Novo Testamento foi tudo escrito em grego. Então eles tiraram tudo que era grego. Então os 7 livros saíram nesse filtro que eles fizeram, né? Para estipular o cânon dele. Aí, por volta de 382 d.C., o Papa Dámaso envia São Jerônimo à Terra Santa para traduzir as Sagradas Escrituras do hebraico e do grego para o latim, que originou a famosa Vulgata, né? Que é a versão que a igreja usou, o latim, né? E São Jerônimo, ele traduz os 7 livros, mas ele deixa um comentário que estes não faziam parte do cânon hebraico, né? Mas ele traduz porque está presente na Septuaginta, que é a versão que os apóstolos usavam. Então, quando Lutero fez a sua tradução para o alemão, ele optou por seguir este cânon, e não da igreja. Na verdade, ele queria romper com a igreja, entendeu? Então, ele viu ali algo que ele podia. Ele queria um pé, né? Deus não é se pegando que nem ele, né? 72. 72 pessoas escreveu, traduziu, pegou, se dedicou. E ele sozinho. Aí a igreja. Diz, né, entre aspas, a lenda que Ptolomeu, ele escolheu 6 rabinos de cada tribo. Por isso que é 6 vezes 12, que vai dar 72. E eles
em diferentes momentos, lugares, eles traduziram da mesma maneira. Da mesma maneira, esse daí é fato verídico. Parabéns, Rafael, fez bem o papel de a lição de casa. Não, mas isso daí é uma verdade. E a Igreja Católica, né, em tudo que ela, né, é feito, não é assim, hoje vai fazer aqui, amanhã não. São anos, não é? São anos de estudo. A gente pega aí, graças a Deus, né? Hoje São Carlos Acutis, né? Foi rápido, né? Então, Sim. mas nem sempre é Porque assim. hoje em dia, né, o meio, né, é muito mais fácil, né, na questão, né? E para ser né? Qualquer milagre da igreja, tudo que a Igreja Católica assim se propõe a anunciar, né, para as pessoas, colocar, né, tem todo um cuidado, um estudo, não é, eu briguei aqui, Aconteceu e já... não, que nem hoje em dia, né, o que mais acontece hoje em dia, voltando aos irmãos, eu briguei aqui, então vou fundar outra, vou fundar ali ela da dos minha, machucados, né? Então hoje nós se machuca e nós estamos aqui. Não tem outro caminho. tem. Mas assim, a gente vê o quanto que é contraditório, né? De muito. Porque, tudo bem, ele quis romper com a igreja e não aceita os 7 deuterocanônicos. Mas aceita os 27 do Novo Testamento, que foi colocado ali pela mesma igreja que colocou os 7. Né? Então, não quero os 7, mas os 27 ele quis, né? Então, você vê, é bem contraditório. Essa lista que nós temos, né, do jeito que é a católica, ela esteve presente em 3 concílios. No Concílio de Roma, 382, já tinha ali o cânon da formação que nós temos, com os 7 livros. Em Hipona, 393, e Cartago, 397. 2 curiosidades sobre a tradução de Lutero. Romanos 3:28. Porque julgamos que o homem é justificado pela fé, sem a observância da lei. Isso era para pautar a sua doutrina do sola fé, né? Sola fide, somente a fé, sem obras, né? E ele acrescenta a palavra somente na sua tradução. E ele assume isso. Qualquer um pode pesquisar que ele fala. Diga aos papistas, porque é assim que ele se referia aos católicos, né? Que adicionou, sim, a palavra somente. E o justo vive somente pela fé. Rapaz, e não por obras, né? se eu vivo na época dele. Por isso que São Jerônimo fala, né? Mas isso eu acho A que nem é o ignorância pior. das escrituras é a ignorância de Cristo. Sim. Sim. Então, O pior foi, ele quis tirar o livro de Tiago, a qual Por ele conta das chamou obras. de carta de palha. Ele disse que era uma carta que não cooperava, não... Por conta Era do uma Santiago carta- falar das obras, né? Tiago 2,17. Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesmo. A fé sem obras é morta. Então, ele queria tirar essa carta. Por que será? Alguma coisa aconteceu, né? Então, é isso, irmãos. O protestantismo, né? A gente tem um respeito pelos irmãos. Eu tive um momento da minha vida que eu me considero que fui praticamente um protestante, né? Devido Você não às foi amizades, às amizades que eu tive. Mas quando eu tive minha experiência com o Espírito Santo, meu encontro pessoal com Jesus Cristo, eu voltei e me aprofundava muito porque eu tinha as dúvidas. Sim. Né? Eu tinha essa questão de... E assim, né? Eu já partilhei com você em outros momentos. Eu me baseio muito nas Sagradas Escrituras por isso. Porque eu sei que pro protestante, se você for falar, né? Frase de santo é muito lindo. Alcança o meu coração. Mas para eles, não significa nada. Você chegar, você for pregar e dizer... igual nós colocamos várias frases aqui. Não, São Jerônimo disse isso, tal. Para eles, tanto faz. Mas quando você mostra nas Sagradas Escrituras, né? Se esse protestante ele tiver um pingo de honestidade intelectual, sabe? Ele vai repensar. Ele vai repensar, porque nós estamos falando de algo de Deus, de 2025 anos, essa igreja. Né? Para surgir um movimento foi em 1517, da Reforma Protestante. Nós estamos falando de 16 séculos. Você vai dizer o quê? Que em 16 séculos todo mundo foi pro inferno? todo mundo tá errado. Todo mundo. Jesus veio, morreu por nós, enviou os discípulos, todos falharam, a igreja acabou e foi ressurgir em 1517.
Porque daí há uma confusão deles, que eles falam que a igreja se corrompeu a partir de Constantino, né? Até eles erram, porque eles querem dizer que o Edito de Milão é Foi o fundamento. né? isso, que fundou a igreja, Ali que foi um. Constantino decretou que o cristianismo era a religião oficial do império. Ali ele deu. E é uma falsa, É porque uma ali, falácia. porque ali o que ele fez foi dar liberdade de culto. Sim. Quem decretou E quantos papas já tinha tido até o ano de 336? Não, 312 que foi o ano que o papa, que o imperador Constantino deu, né, o Eduto de... Não, já tinha tido quase 22 papas a Igreja Católica, então não faz sentido, Não né? é? Porque quem definiu a religião como cristianismo do império foi o imperador Teodósio, Sim. em 400 e pouco. Então, até isso eles confundem. Né? E é algo que é uma inverdade, né? E- Sim. É o que eu falo, a gente sempre conversa assim Nos no bastidores. off, né? Isso que o Rafael o Rafael Tandi tem uma graça de esse aprofundamento na Sagrada Escritura. O Rafael, que nem ele falou, esse é o foco dele, né? Esse é o modo que Deus colocou no coração dele. E quando ele prega ali firme nas Escrituras, que eu falo pra ele, eu quero ter essa graça um dia aí da Rafael. O Tandi também prega firmemente, né? Mas a questão é assim, nós temos que, como nós falamos, tudo para a edificação das almas, tudo para a salvação. A lei suprema da igreja é a salvação das almas. E a salvação das almas, elas vão estar dentro da Santa Igreja. Os padres da igreja, antigamente, eles comparavam a igreja com a Arca de Noé. Né? Porque fora da Arca de Noé não teve salvação. Né? Teve salvação e a questão assim, mas isso é coisa de mente fechada. Nosso Senhor deixou uma igreja, né? Mateus 16 diz: "Farei a minha igreja", ele falou a minha igreja. E as portas do E as inferno per- não e 18, prevalecerão. as portas do inferno não prevalecerão contra elas. Então, Cristo ele deixou a Santa Igreja para as almas, Sim. né? A Sagrada Escritura para as almas, né? Tudo que é formado dentro da igreja para as almas. Nada disso. Nós vamos ver, né, a questão de Lutero. O plano dele, pode ter certeza, que era acabar com a igreja também. Não só se separar dela, mas também para ele criar algo para que, né, cada dia fosse mais enfraquecida a igreja. E não parou. A igreja passou por tanta coisa. Se você estudar a história, né, que nós estamos falando aqui, né, do imperador Constantino, você pegar os primeiros cristãos, quanto cristão morria. Antigamente matar cristão era como fala, era para tirar estresse deles. Era assim mesmo. Sim, morte Eles cruéis. Né? faziam isso. Vamos matar cristão. Então. Não era só cristão adulto, Crianças, né, os martírios, a igreja. Como nós conversávamos aqui com os jovens aquele dia, né? A semente do evangelho foi plantada, né? Foi regada com o sangue desses homens. Sim. Homens, mulheres, crianças, como o Dani disse. Não parou de crescer. Não parou. E a igreja está firme aqui ainda. Porque ela está fundamentada na Sagrada Escritura. Ela tem os seus pilares. E ela tem Nosso Senhor Jesus Cristo, que é o cabeça dela. Nós, o caminho. O corpo. O corpo místico. E ele é o E nós vamos. Eu tenho uma certeza, né? Eu também, o meu desejo é que as almas encontrem essa verdade. Eu tenho esse desejo. E fica a igreja, fala da igreja. Tem gente que eu tô conversando que eu sei que é de outra dominação, falo de realidades de santos lá. Sei que um dia, que o Rafa falou, né? Questão, uma hora vai, né? Se ele tiver honestidade intelectual, ele vai parar para estudar, né? Ele vai parar para escutar. Ele vai parar para falar assim, não, porque a maioria como nós falou que tem muito aqueles que o famoso papagaio de pirata. Sim. Que fica só, né, escutando aquilo que, não viu, a igreja católica é isso. Eles ficam presos nisso e não querem conhecer. Sim. Não querem conhecer. Quem nunca se deparou com o Êxodo 25? Não parasse para ter imagens de escultura? Entende? Então, semana no podcast passado, né, antes de começar, nós fizemos uma aula sobre isso, né?
da questão de latria, né? De idolia e tal. É questão aí, né? A igreja ela tem, né? Essa divisão, né? A latria, hiperdulia, protodulia, né? Mas a questão é que na prática, os protestantes, eles vão dizer na prática, entendeu? Na prática, eles não têm diferença, entendeu? Sim. É isso que eles alegam. Você pode dizer, ah, não, eu adoro Deus, venero Maria, mas você ora pra Maria? Então, a prática, entendeu? Sim. Por isso que é difícil um diálogo, né, com os protestantes. Eu desisti disso. Mas Por muito tempo eu entrei muito nesse campo bem no início, sabe, da apologética, e eu gostava, entendeu, de debater e tal, mas eu vi que não leva a nada, sabe, infelizmente. Rezava uma Ave Maria pra ele. Claro que se Deus, né, colocar alguém assim, com o coração aberto. Na verdade, tem que ir com o coração aberto. eu né? vou com o maior prazer, Sim. né, mas infelizmente o Quando debate, a pessoa vai assim, com o coração aberto, né, na questão disso, né, nós vemos até a vida de Santo Agostinho. Agostinho foi um homem desse, né, na questão um homem orgulhoso, um homem, né, a questão que tem sempre foi agraciado na sua inteligência, né. Quando ele abriu seu coração, meu irmão, Cristo pegou ele ali. sim, Não tem jeito. Mas São Crisóstomo fala assim, ó, a ignorância da escritura é um grande abismo. Conhecer a escritura é a nossa grande segurança contra o pecado. Ler a Sagrada Escritura é conversar com Deus. É entender que eles vamos ser questionados, vai ter. E infelizmente muitos, talvez para querer nos apontar, julgar, e muitos por falta de conhecimento, né? Existe um povo que padece de conhecimento dentro da nossa igreja e lá fora, porque hoje em dia a gente pega também, infelizmente, não só falando dos nossos irmãos, mas dos nossos irmãos mesmo de religião, muitos nos apontam e às vezes a gente tá muito assim focado, estudando, muitos vão falar assim, não, agora tá ficando, vai virou santo já. Aí, ó, o Beato aí. Então, infelizmente, e o que nos resta a gente tem que rezar por cada um deles, né? Pensar e não só. Sim. Mas é triste. Eu tipo assim, não tenho pena, mas eu olho com tristeza isso daí, né? Eu acho que não deveria ter tido lá atrás, né? Infelizmente, por causa de um homem resolver fazer isso, né? Virou essa grande confusão, né? sim. E o mais triste é isso, e o modo que hoje em dia nós estamos vendo como estão usando, né, essas dominações. Lógico que para nós, viu, mas por que vocês estão falando isso? Isso aí não abrange nada para vocês. Abrange, são almas que estão lá. São almas. E hoje em dia, o modo que eles estão trabalhando na questão, como o Rafael sempre falou, da prosperidade, dessa pregação, né, dessa pregação mentirosa. Nós temos que falar dessa maneira mesmo, é mentirosa. Algo de que é como fosse algo trocado, né? Você servir a Deus para você ter prosperidade, para você ter, né, um carro bom, uma casa boa. Amados, não é dessa forma. Eu quero que, né, nesse programa pedir a Deus que vocês possam abrir o coração verdadeiramente e buscar, né? Não porque nós estamos falando também, mas que algo cause no seu coração, porque nós sabemos que não é só católico que existe isso aqui, né? Alcança outros corações. E se você que está, né, nessa situação tem essa dúvida, não fique preso na palavra dessas pessoas. Vai buscar. Como nós falamos, nós temos 3 pilares. Pega os 3 pilares, começam a estudar os 3 juntos para você ver se você não chega na conclusão que é a verdade. Mas vai por você. Sim, né? você encontra vários testemunhos de Sim. pessoas evangélicas, né? Usar esse termo, que é popular só na América do Sul Sim. aqui. Mas o nome histórico mesmo é protestantes, né? Às vezes a pessoa até acha que Acha que a gente tá eles não- negrindo, não, mas é o nome é a fé histórico, dele, né? E tem vários testemunhos de protestantes que se convertem quando eles decidem estudar o catecismo da igreja para atacar a igreja. Então eles falam assim, não, eu vou mostrar no catecismo que eles estão errados, e começa a se aprofundar e ver que não é tão errado. Porque assim, a grande maioria de conversões é de católicos ao protestantismo. Sim. Mas são aqueles que nós falamos no início, aqueles que não têm vivência de fé, que não vão na missa, né? Você vê pessoas que agora... De BGE. Isso, exatamente.
Agora, dos protestantes que vêm para o catolicismo, geralmente são estudiosos. Meu Deus. Entendeu? Porque eles chegam num ponto que eles vão estudando. Eu amo ler Scott Hahn, cara. Scott Hahn na Santa Missa. Ali ele, pô, né, como um bode expiatório ali, ele foi espionar a Santa Missa e ele acabou Eu não... grudado. Mas hoje em dia você pega na internet e hoje é bem rica também nessa parte, né? Como diz o Padre Rogério, né? Esses dias numa homilia, né? O que tinha no computador de Carlos Acuti, né? O que tem no seu celular hoje? Leva pro céu. Então, mas hoje em dia, graças a Deus, assim, tem muitos, assim, a gente vê alguns nomes, assim, bem já conhecidos até, que eram de outra denominação e se converteram ao catolicismo por conta de querer saber mais, né? De se aprofundar mais. E muitas vezes nós que ainda estamos, e se Deus quiser vamos permanecer, é porque ainda a gente procura um pouco saber mais, estudar mais. Porque se a gente deixar de estudar, a gente acaba Sim. gerando essas dúvidas. E essas dúvidas vão existir, vão permanecer. Mas é que, graças a Deus, a gente sabe que a palavra, a Sagrada Escritura, leva a um objetivo só. E é isso que falta, eu acho, né? A gente também falar, né? Como diz assim, venerar também a Sagrada Escritura, porque muitas vezes a gente esquece Sim. de A questão colocar, tipo assim, como que eu posso colocar assim, né? Colocar a Sagrada Escritura também no seu devido lugar, no nível que ela tá, né? Porque muitas vezes assim fica em nossas casas, Sim. realmente aberto no Salmo 21, naquelas, às vezes nem tem passagem. É o ali, vento que tá- que tá ali. Mas não, a gente colocar ela no devido lugar dela. Sempre bato nessa tese da questão da, né, o Papa Bento XVI sempre dizia, né, que a família é a igreja doméstica, né? Nós temos que entender, né, essa questão da igreja doméstica para que nós possamos, né, viver verdadeiramente a fé. Por exemplo, a questão, tem pessoas que não tô, mais uma vez, não tô julgando a questão, às vezes pessoas, esse rapaz só aponta, né? Mas a questão tem pessoas que, por exemplo, não tem um belo altar na casa. Nós somos católicos, né? Na casa do católico tem 3 altares, né? O primeiro altar é a mesa, né? Onde é ali o lugar da alimentação, onde você vai sentar com seus filhos, sua família, né? Ali é o altar, né? A cama do Tá casal. faltando cadeira já na nossa. Nossa. Eu com o Rafael ali, o Tandy também. Tem aumentar o número de tem que- cadeira. A família pensando em tá só comprar a mesa, crescendo, né? É, graças Tá a Deus. crescendo, graças a Deus. O Daniel tá começando a família. É. Mas então, nós temos né, o altar da cama, né? Que ali acontece o ápice, né, da vida matrimonial, né? E também as pessoas o altar, né? Um belo altar nós temos no nosso lar, Pra né? oração, né? Um Oração. crucifixo ali, uma imagem de Nossa Tem um Senhora, se tiver. momento ali, né? Mas tem pessoas que você vai na casa, tem, rapaz, uma televisão de última geração lá, cara. Não tô julgando, mais uma vez, né? Mas, cara, é uma televisão zona lá no centro, lá, cara, mas você não acha uma imagem, não acha, né, um crucifixo, não acha uma Sagrada Escritura ali, entende? Coisas que, cara, é mais valioso que tudo. Mais valioso que tudo. Você ter ali, né, uma Sagrada Escritura, né, ali aberta, que você lê com sua família, né? Ou você colocar seus filhos para orarem, para rezarem com você no altar e ler a Sagrada Escritura com eles. Isso é muito importante. As famílias hoje em dia estão padecendo, as famílias estão sendo, né, atacadas, porque nós sabemos, né, quando a irmã Lúcia escrevia, né, ao cardeal, ela dizia que a última batalha de Satanás seria contra as famílias. Contra as famílias. Infelizmente, as famílias que não estão alicerçadas, as famílias que não estão estruturadas espiritualmente, né, na oração, na Sagrada Escritura, é as famílias que estão mais sofrendo, são mais as famílias, né, casamentos que com 20, 25 anos, 30 anos de oração, hoje em dia as pessoas estão se separando por conta disso. E não tem o sustento dentro do lar. Eu não estou falando de bem material, não estou falando de comida, não. Eu estou falando de sustento espiritual. Estou falando de sustento a qual vai nos salvar, que vai nos dar a salvação, que é nosso Senhor Jesus Cristo. E é por meio da Sagrada Escritura, é por meio da oração que nós vamos ser estruturados.
Entende? E a questão do estudo também é muito importante entender que estudo sem oração também não adianta nada. Né? Thomas Kempis diz, né, no Imitação de Cristo, né, que o estudo sem oração ele se torna falho. Porque às vezes quando nós estudamos muito, a gente se torna... Eu cheguei a um ponto na minha vida que eu lia muito, eu estava se tornando uma pessoa muito soberba, porque eu não estava rezando, não estava orando. Só queria ensinar. Então, mas daí eu não escutava, eu não sentava, eu tinha razão. Então é muito importante a questão da oração e a Sagrada Escritura. Né? Eu espero que esse programa aqui tenha tirado todas as suas dúvidas, né? E tenha caído por terra esse pensamento que você tinha, né? Da questão de esse preconceito com a Bíblia, né? Esse preconceito com as Sagradas Escrituras. Que possa ter crescido no seu coração esse desejo de conhecer Jesus verdadeiramente, né, por meio da Sagrada Escritura. Conhecer tudo aquilo que traz, né, é maravilhoso. Sim, vou fazer só uma correção aqui, porque falando, né, se dirigindo aos protestantes, errei aqui o Êxodo 20, não é Êxodo 25, O 25 é a resposta. É a resposta, eu confundi na hora. Tá dando um antídoto. Então, senão eles falam, quer falar aí, não sabe errou. nada. Tô falando até mudar da Bíblia do cara. É o Êxodo 20 que vai falar, né, que eles usam bastante contra nós, que é não farás para ti imagem de escultura, né? Ó, uma resposta tá em Êxodo 25, então, como já foi falado. Pega lá, leia lá. Mas é isso, Mas a questão é... Dando um outro testemunho aqui, teve uma época que eu tava me questionando quando assumi uma coordenação, né, do grupo, e procurava na internet como encher um grupo, como lotar um grupo, como fazer o grupo, e vídeo em cima de vídeo. E a gente que é um pouco viciado no celular, tem hora que a gente nem aguenta ver o celular, né? Aí um dia eu falei pra Deus, né? Vendo o celular, falei pra Deus assim, falei, não vem resposta dessas coisas aí, tudo. Aí Deus mostrou pra mim a resposta tá do seu lado. Tava aberta a Sagrada Escritura lá. Que fala, né? Entra no teu quarto lá e esse não entra no teu quarto, o que que era? Você quer lutar um grupo, quer fazer alguma coisa? Ore. Assim como o Kaique colocou, né? É tudo baseado em cima de uma oração, né? Então, assim, às vezes vai lutar um grupo, vai lutar alguma coisa, a sua cura que você tanto precisa vai acontecer? Vai! Mas, primeiramente, ore, porque, assim, como estavam falando, o nosso Deus não é um Deus de troca, não é um Deus, assim, que promete que vai dar mundo e fundo ali. Lógico, ele vai mover montanhas por você, mas aquilo que é da sua necessidade, né? Então, assim, muitas vezes, esses dias eu falava, né? A gente tá procurando, alcançando a graça, e a graça não aconteceu ainda, mas o porquê que não acontece? Porque nós colocamos ali uma condição para Deus. Mas então se hoje fulano de tal ser curado, amanhã eu vou parar de, sei lá, né, graças a Deus hoje eu não tenho vício, mas eu vou parar de beber segunda-feira, eu vou parar de fumar tal dia, e a gente coloca essa condição, se fulano de tal troca. mas não é, né? Então assim... e quando eu tava nessa troca aí, o senhor falou, não, ali, pega a Sagrada Escritura, tá ali do seu lado. E ele me levou, ore. Então, é isso, né? A Sagrada Escritura é tudo. A gente não pode ficar sem ela, não pode viver sem ela. E o que você, né, procure, aqui tá o nosso Google, né? Então, Aí tá um mapa espiritual. Mas assim, meus amados, para mim foi edificante. Eu agradeço muito. Louvo e agradeço pela vida de cada um. E olha, para mim foi maravilhoso, meu irmão. Não tem nem como falar, né? Tanto que foi bom. Deus prometia pra gente que seria grandioso, né? Por conta da bagagem dos homens. Tchê. E foi. Viu com a bagagem, rapaz. Rapaz, Parabéns, pô. Na verdade, a gente, como fala, quando a gente vai falar, né, Sagrada Escritura, a gente vai buscar, né? E sempre a gente vai voltar, não contra, mas voltar, né, aos protestantes, a gente vai pegar e sempre vai ser o mesmo fundamento de tudo que a gente vai pesquisar, né? Porque ali tá a verdade. Então,
E é isso que a gente tentou Sim. trazer hoje, né? Para as Nós- pessoas que nos sim. ouvem, que nos Nós não quer fazer um programa pra bater, não quer Não, jamais. O a importante é você católico que tá assistindo, você conhecer a sua fé e você permanecer nela. Você não ser enganado, você não ser levado, entendeu? Como a gente pontuou aqui por versículos jogados ao vento, fora de contexto. O principal foco não é atacar os protestantes, mas é que os católicos conheçam a sua fé. Porque se conhecerem a sua fé, não vão abandonar. Sim. Não tem como abandonar. E sempre E lembrar, né, sair que da ignorância, né? a Sagrada Escritura, né, ela toda, né, não só no Novo Testamento, mas ela toda, ela leva ao único caminho que é Jesus Cristo, né, que é a revelação do Espírito Santo para nós. Então, consequentemente, isso nos leva à santificação e à salvação de cada um de nós, né? Então, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Sim. E aqui a verdade está na Sagrada Escritura. E é isso aí. Que aulão, hein, rapaz? Falei pra você que nem aprendeu hoje. Ixi, nem falar. O homem nem... Não precisa nem falar, só aprendeu hoje. Mas esse que é o ano, né? Que nem nós falamos, né? Nós já deixamos bem claro. Deixando pra bem ele. claro no início. Nós só né? vamos aprender com vocês hoje aqui. Não é nada, nós temos tudo que aprender um com o Mas outro. é assim, e como eu disse, vai ser edificante, eu tenho certeza. Para todos que estiveram com o coração aberto, primeiramente, né? E tiveram com essa intenção de conhecer verdadeiramente, né, a fé do nosso Senhor Jesus Cristo, vai ser um divisor de água na vida dessas pessoas. Pessoas de outras denominações que assistiram, né, o foco, como nós falamos, nós respeitamos, mas nós somos católicos, nós temos que amar e defender a nossa fé, custa o que custar. É a questão, mas não sou católico. E a questão é essa. Nós amamos vocês. Sim, por isso que nós estamos fazendo aqui. Mas é um ato de caridade na questão. Pô, eu posso dizer, eu tenho 2 ali amigos que a vida me deu, que eu amo eles e como eu gostaria que um dia eles se Sim. tornassem católicos, né? Mas é algo que não Isso aí é a condiz, né? com o alcance, né? Sim. Da Eu- gente, sim, mas, temos né? bastante. Mas é. Eu imagino esses 2 a serviço da Santa Igreja, ó, seriam grandes instrumentos Sim. na mão de Deus. Como tá dito, Vamos orar. Vamos orar. pro quarto, Vamos rezar vamos pra eles. orar. E só pra gente finalizar com essa lapada. São Gregório Magno fala: a palavra de Deus é como uma pedra preciosa. Quanto mais a viramos, mais luzes ela reflete. Vamos seis ou quer mais? Mas assim, Rafael e o Tandi, né? Como nós falamos, nós somos parte do movimento. Católicos, graças a Deus. Nós somos entrados no carisma da Santa Igreja, né? Que é a renovação carismática. Rafael, coordenador lá do grupo Dom Bosco, né? Que acontece nos Marianos lá, né, Rafael? Isso, toda sexta-feira, às 19h30. Quem Você. tiver né, essa sede, né? Tandi também, coordenador também. Opa, coordenador do grupo de oração Vem e Segue-me do Santuário Divino Espírito Santo. Aí a gente vai partilhar agora o tema na próxima quinta. A palavra de Deus é o sustento da fé. Sim. Maravilha. Glória a Deus. É o sustento de tudo mesmo. Ah, dá pra. Daí na quinta já vai no Vem Segue-me, na sexta já vai lá Já no vai, Dom Bosco. E Isso, terça- na na Santa terça- Teresinha, na e quarta, quarta, o Padre Pio. A semana inteira tem, né? E olha, Santa Missa no domingo, e quando puder frequentar, que é o nosso ápice, né? Sim. Tudo isso que nós falamos aponta a Nosso Senhor Jesus, está presente em tudo isso. Mas a Santa Missa, né? Na Eucaristia, você comungar Nosso Senhor Jesus, não tem Corpo, preço. sangue, alma e divindade, né? Está ali. Rafael leu aquele momento onde na Santa Ceia que Jesus falava é meu sangue, né? É o meu corpo, né? Então Jesus disse e a Sagrada Escritura está relatando. Tá na Bíblia, né? Isso, Tá na Bíblia. o que está na Bíblia, né? Tá escrito lá, Escute, né? simboliza, né? Mas O, vamos deixar isso pra um outro Verbo se podcast. fez carne e habitou entre nós. Ele tá Então, ali. E assim, meus irmãos, vamos a cada dia mais caminhar nisso. O intuito desse podcast é levar uma vida santa. Ah, mas isso não somos santos. Estamos caminhando, estamos gatinhando, como nós começamos a falar no começo. Nosso sonho é chegar a isso, ao nosso Senhor Jesus Cristo. E para a luta, para a santidade, é a luta contínua, né? Todos os dias.
tenho certeza que tudo que foi falado aqui será de grande ajuda para você se manter nisso, né? E a santidade, como fala, né? Muitos falam que, como nós falamos da doutrina da justificação, né? Hebreus capítulo 12, versículo 14 diz, né? Procurar a paz com todo e ao mesmo tempo a santidade sem a qual ninguém pode ver a Deus. Quer ver a Deus, quer ver nosso Senhor Jesus Cristo um dia, você vai ter que buscar essa santidade. E eu tenho certeza que tudo que foi trabalhado aqui, foi dito aqui, será para benefício dessa vida de santidade que vocês têm sede. Nós temos sede, né? Cada um que acompanha esse podcast tem sede. E, rapaz, eu não queria acabar, cara, mas Mas aqui não precisamos. precisamos voltar para o nosso lar, né? Rafael aí, cara. Não, mas é só marcar a parte 2 agora, daí Não. E assim, deixa aí no comentário aí algo que você queria que fosse comentado aqui no nosso podcast, né? Algo que você achou interessante. Se vocês quiserem que essa dupla volte aqui aí, vai responder as perguntas. Põe lá, nunca mais. Aí, Rafael, eu tenho certeza tenho certeza que vai ser. É assim, quando fala da verdade, meu irmão, não adianta. Como eu falei, assim, no momento de conversão, assim, a gente, nossa, é impactado, mas às vezes nós escutamos uma pregação, assim, que é meio um pouco dura, no momento você fica um pouco abalado, né, um pouco bravo até com o pregador, assim, ou com o sacerdote que tá fazendo a homilia, mas depois você entende, nossa, aquilo ali é para minha edificação, aquilo ali é para me encontrar cada dia mais com aquele encontro que eu tive com o nosso Senhor, aquilo ali é para edificação da minha alma. Então, como você falou, quando tem a honestidade, né, de entender que nós precisamos disso, pode ter certeza que. Eu tenho certeza que esse povinho que acompanha nós e vai falar que quer vocês de novo aí. E é isso aí, né? É isso aí, queremos agradecer, né, Rafael, o Tandi que estiveram aqui conosco, vocês que ficaram aí com a gente, Deus abençoe muito. Avisar também nossos avisos paroquiais, né, que nós estamos no YouTube, estamos no Spotify, estamos no Instagram. Então, como diz, lugar para nos acompanhar tem uns par aí. Venha dar desculpa para nós. Mas é somente gratidão, né, por tudo aquilo que tem acontecido. Graças a Deus, agora somos mais de 300 no YouTube, né, mais de 370, se não me falha a memória, no Instagram. Isso. Então, como diz, a palavra está sendo semeada, né? Sim. Então, é isso. Deus abençoe isso aí. vocês. Se vocês quiserem Amém. fazer uma conclusão aí, fique à vontade. Só agradecer pelo convite. Nós que agradecemos, meu irmão. Estávamos, não falar por mim, né? O Rafael tava solto aí. O homem tá um pouco nervoso, mas estamos aí, né? Nada. Espero que como posso falar, foi concluído aquilo que Deus, né, nos permitiu falasse hoje. Então, assim, só para agradecer mesmo, toda a gratidão do coração. Nós que agradecemos. Agradecemos pelo sim de vocês, de cada um. Porque, como eu falei pro Tandir, irmão, perdão de cima da hora aí, rapaz. Mas o mais maravilhoso é você ver o amor das pessoas, né? Como do Tandir, do Rafael. Ô, irmão, rapaz, sei que tá em cima. Não, irmão, tá sim, vamos lá. Rafael, mesma coisa. Não, irmão, vamos lá. Então, você vê o amor, né, o zelo, o carinho por tudo isso que foi falado aqui. Quer concluir? Só agradecer vocês mesmo pela oportunidade, né? Pelo convite. Deus abençoe. Amém. Possa abençoar cada vez mais aí o apostolado de vocês, né? Esse bom trabalho que vocês estão fazendo aí para a honra e glória do nosso Senhor. E hoje não tá aparecendo o nosso QR Code aqui, né? Então. Mas você sabe, né? Só ir num Não tá programa na pra televisão, mas tá na tela aí. Você já sabe que se escanear vai ter uma O conta. DJ, o nosso companheiro, vai pôr aí, o nosso amigo Natanael. Ele vai pôr aí. Você que não fez essa experiência de doar pelo apostolado, faça essa experiência, porque é algo. A caridade você não está fazendo para nós. A caridade você está fazendo para um apostolado, né, no personal a Nosso Senhor Jesus Cristo. Mas estão usando o nome. Não. Por conta do apostolado levar as almas ao encontro com o Nosso Senhor. E é para isso que nós usamos isso, né? Para manutenção, né, dos aparelhos, né? Nós estamos pensando, né, em comprar outras coisas. É para isso, né? Às vezes nós trazemos pessoas de outro lugar, né? Pelo menos dar um lanche para as pessoas, né? Porque
É duro, né? Ajudar na gasolina, né? É para isso que é usado essas doações que vocês nos ajudam. E assim, compartilha, como diz o Anderson Reis, quem compartilha evangeliza, né? Compartilha com seus amigos, né? Nas suas redes sociais. E vamos embora, fazer a vontade de Deus. É isso aí. Deus abençoe a todos que nos acompanharam. Salve Maria. Salve Maria! Salve São José. Salve São José! São Carla Cutz. Rogai Rogai por por nós!